cidade do Rio de Janeiro está sediando mais uma vez uma grande conferência da ONU, 20 anos depois da Rio 92. Agora é a Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Neste terceiro programa sobre o tema, Expedições faz uma série de alertas. Existem novos documentos e discussões sobre segurança das populações e mudanças climáticas, tudo para que haja uma evolução nas formas de produção. Depois da Rio 92, todo mundo esperava, é lógico, uma evolução. Houve evolução, mas a grande preocupação agora com a Rio+20 é não ter nenhum retrocesso, é ter um avanço para melhorar cada vez mais um tempo que está ficando cada vez mais curto. E assuntos importantes têm que ser resolvidos, aliás, já deveriam ter sido resolvidos desde o início do milênio. E essas ações estão demorando. Então, a minha preocupação é essa, que não haja um retrocesso maior ainda. Bom, esse retrocesso que o Roberto falou é por conta dessa febre que existe hoje no Brasil de exportação de matérias-primas, das tais commodities, como a soja, por exemplo. Não adianta aumentar as divisas do país com a exportação da chamada soja suja e do boi pirata, atividades que avançam sobre florestas e expulsam as populações de suas terras. Hoje a Amazônia é um problema, porque a expansão do agronegócio está sendo feita sem trazer benefícios para populações locais, é uma produção altamente mecanizada e de grande escala. Quem ganha com a destruição da Amazônia não é necessariamente quem está na Amazônia. Quem está na Amazônia, em geral, é a vítima do processo. A produção de soja, o Brasil vende soja, que é uma commodity extremamente barata, né, para o mercado global, e lá fora essa soja é transformada em alimento, ração, leticina para remédio, a agregação de valor, de novo, é feita lá fora. E quem exporta? 5 multinacionais. Na compra de soja do Brasil, a China já derrubou os preços porque alegava que a soja não era nem certificada e também era soja transgênica. Agora, um país que passa 5 séculos só exportando matéria-prima não pode se desenvolver. Já o agronegócio inteligente é tudo que o Brasil precisa, com cuidados especiais, com rotação de pastagens e lavouras, com as preciosas pesquisas da Embrapa. Isso vai fazer toda a diferença nesse novo tempo em que nós estamos vivendo, porque os mercados internacionais estão cada vez mais exigentes. O meio ambiente, ele é um sistema muito delicado, porque cada ser vivo depende do outro. Cada ser vivo, eles estão vivendo em perfeita harmonia, por isso que qualquer mexida, inclusive as mexidas são muito mais drásticas quando você tira uma floresta, quando você acaba com o cerrado, tirando toda a vegetação, quando você mexe com a questão da água, qualidade, quantidade. Tudo isso você mexe com uma série de seres vivos que tem todo um sistema de vida que é todo equilibrado. É muito interessante você ver que as regiões com grandes fazendas,
Normalmente são fazendas que contratam poucas pessoas, às vezes meia dúzia, às vezes até menos. Não trazem nenhum lucro para a região, nenhum desenvolvimento para a região, né? Nem para as cidades. Agora, lugares que você tem pequenos sítios, inclusive no Nordeste, eles produzem muito mais, a riqueza é muito maior, é um benefício para todos, né? O IBGE já apresentou dados mostrando que mais de 85% do alimento que o brasileiro consome vem da agricultura familiar e não dessas grandes lavouras mecanizadas que fazem exatamente a exportação de grãos. A contribuição de 85%, né, da agricultura familiar para o alimento dos brasileiros é bastante coisa. E isso dá segurança alimentar ao nosso povo. Os cientistas alertam que quando você ameaça exatamente a agricultura familiar e a diversificação de alimentos, você compromete a segurança alimentar. Essa questão do ambiente natural é fundamental para o desenvolvimento de um país e é fundamental para a qualidade de vida e para a segurança física das populações. Aquelas encostas que fazem a forma côncava de colher, elas reúnem todos os deslizamentos num ponto comum. Então, essas áreas elas têm que ser preservadas, são as cabeceiras de drenagem. Em janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro sofreu uma grande catástrofe. E as áreas de encostas e margens de rios ocupadas foram as que mais sofreram, as que causaram o maior número de vítimas. Existem interesses mesquinhos que estão sendo vendidos como reforma do Código Florestal. Diminuir a margem de segurança das construções em relação aos rios. Tudo isso passa por interesses muito de curto prazo, econômicos, mesquinhos, e a sociedade brasileira precisa responder a isso com muita força. Eu creio que isso já está acontecendo, dos lobbies que estão tentando afrouxar a legislação ambiental no momento em que nós precisamos mais que nunca crescer respeitando essa legislação. O crescimento da área urbana de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foi um pouco maior do que o do conjunto do estado. Mas o crescimento das áreas rurais desses municípios foi muito, muito maior. O que não é natural é uma ocupação densa e mal planejada da maneira que a gente vê nessas áreas. Nossos representantes do Congresso têm tentado sistematicamente mudar o texto do Código Florestal, mudar a legislação brasileira para permitir a ocupação de margens de rios e de encostas, né? Isso é inconcebível. Cerca de 80% da população brasileira vive em estados litorâneos, com uma grande concentração de residências, inclusive edifícios, em encostas de morros e margens de rios.
As catástrofes recentes em Santa Catarina, Alagoas e na região serrana do Rio são um alerta para que se reverta a atuação negligente de políticos do passado e para que o governo de nosso país mantenha os compromissos assumidos com a ONU de prevenção de catástrofes. O que aconteceu aqui, na região serrana do Rio, em 12 de janeiro de 2011, foi a maior catástrofe natural de nosso país. Segundo a ONU, um dos mais sérios desastres naturais do mundo nos últimos anos, tanto em número de vítimas quanto em área impactada. Bom, as florestas mantêm firmes as encostas, dão essa segurança, né, das encostas, fazem com que as temperaturas fiquem mais amenas, promovem a biodiversidade, quer dizer, elas mantêm um banco biogenético fabuloso e favorecem a penetração da água. Elas alimentam, na verdade, os lençóis freáticos. É sabido que as florestas são grandes aliadas das pessoas, das populações. Quem mora perto de uma floresta sabe dessa importância de uma floresta em pé. A vocação, no caso da Amazônia, é ser floresta, realmente, sem dúvida nenhuma, por vários motivos, né? E o Pantanal, por exemplo, é um outro ambiente que tem pastagens naturais. Os animais convivem bem, quer dizer, o boi com os animais selvagens, eles convivem bem. Outros biomas brasileiros continuam sofrendo muita pressão, como a Mata Atlântica, aqui onde nós estamos, no Rio de Janeiro, os Pampas, o Cerrado, a Amazônia e a Caatinga. Nesse sertão nordestino coberto pela Caatinga, nós documentamos intensamente a falta de água para as pessoas, uma questão de segurança das populações, porque a falta de água provoca migrações, provoca o êxodo, né? A morte dos animais, a perda das lavouras, provoca, enfim, a fome. A indústria da seca é cruel, mais do que isso, é criminosa, porque é estruturada em cima da miséria do povo nordestino. Quanto mais calamidade, quanto maior o sofrimento dessa gente, maior o controle, a manipulação que os maus políticos fazem para obter votos e verbas. Um outro alerta importante é a questão da degradação dos oceanos. Na abertura do Ano Internacional da Biodiversidade, o secretário-geral da ONU fez um alerta para a perda de biodiversidade nos mares. 55% do pescado consumido internamente vem da pesca artesanal. O que nós temos documentado é que em toda a costa brasileira, a maior parte da pesca industrial, predatória, feita por grandes empresas, é para exportação. Isso não interessa aos brasileiros.
das mais importantes questões da atualidade é das mudanças climáticas. E o Brasil está entre os 5 países mais poluidores do mundo em termos de gases de efeito estufa. E os maiores vilões são as queimadas. Mais de 170 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima na Rio 92. E todos esses tratados que são assinados em encontros da ONU, eles são ratificados pelos parlamentos dos países. Quer dizer, tudo vira lei. A Convenção da Biodiversidade da ONU foi ratificada, por exemplo, no Brasil, por um decreto legislativo de 3 de fevereiro de 1994. Os países realmente assumiram um compromisso para a agenda ambiental mundial nesse novo milênio. E todo mundo esperava uma evolução. Será que isso aconteceu de fato? Uma outra questão que ganhou dimensões planetárias foi a das mudanças climáticas. E esse é outro alerta. Os compromissos assumidos lá na Rio 92, com a assinatura da Convenção de Mudanças do Clima e ratificados através de leis, não estão sendo realmente cumpridos. Em 2009, a Conferência do Clima em Copenhague, Dinamarca, teve o objetivo de buscar alternativas e confirmar compromissos das nações para reduzir as emissões de gases estufa em todo o planeta. E o Brasil apresentou suas metas. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, divulgou a meta de redução em 80% das queimadas na Amazônia até 2020. Conseguimos um avanço importante. Temos um plano de mudanças climáticas, metas de reduções que implicam na queda brutal do desmatamento da Amazônia, e temos o Fundo Amazônia, ou seja, graças a essas medidas nós conseguimos criar um fundo e estamos arrecadando muitos recursos e, para nós, isso ainda não é suficiente. Nós estamos criando o painel brasileiro de mudanças climáticas, com 300 cientistas brasileiros, né? E estamos criando o Arco Verde, com toda a força que vai levar a outro nível a luta contra o desmatamento. Antigamente se usava o termo ecologia, hoje em dia meio ambiente. Eu prefiro falar só ambiente, que é a base, a sustentação da vida na Terra. É muito bonito ver essa estratigrafia, por exemplo, no meio de uma floresta, uma árvore, você vai ver a relação de vida que tem no chão, no meio, até a copa da árvore. Então, essa relação é muito bonita e muito interessante. Todos são úteis, todos fazem parte dessa cadeia que foi desenvolvida em milhões de anos, então super adaptadas, né? É muito interessante isso. Importante falar também de questões que afetam as populações. No momento que você destrói os recursos naturais, não só de florestas, mas de áreas de lagoas, restingas, de mar, você diminui, por exemplo, a quantidade de peixe, de alimento para as populações, né? Você diminui a questão da própria água que as florestas garantem, né? Água para abastecer as populações. Então está tudo ligado. Isso sem falar nos serviços ambientais que as florestas prestam às populações e aos países vizinhos. Cientistas brasileiros já mostraram como a floresta amazônica contribui para regular o clima e o regime de chuvas até dos países do Cone Sul. Eu costumo dizer uma coisa, na época dos barões da borracha, eles tiravam a borracha, enriqueciam, mas a floresta ficava lá. Os novos modelos de produção na região amazônica, eles concentram riqueza,
mas acabam com o maior patrimônio, que é a Grande Ileia Amazônica. Não existe outra igual no planeta. É a maior floresta tropical do mundo e o Brasil precisa preservar. No meio da floresta amazônica, um verdadeiro centro de pesquisa. Aqui estão trabalhando cientistas brasileiros e estrangeiros num projeto que utiliza torres meteorológicas, laboratórios portáteis, computadores. O projeto LBA, experimento em grande escala na biosfera e atmosfera da Amazônia, trouxe grandes contribuições para o conhecimento dos ciclos naturais dessa região. As investigações do projeto LBA mediram os volumes de gás carbônico liberados pelos desmatamentos e pelas queimadas na Amazônia e também a capacidade da floresta em absorver esse gás, prestando um grande serviço ambiental para o planeta. O Brasil assinou convenções, mas continuou com as queimadas. Isso aí principalmente na Amazônia. A retirada da cobertura das florestas tem mudado o ciclo das águas na Amazônia. E segundo os cientistas, a grande seca de 2005, que deixou o leito do rio Amazonas exposto por vários quilômetros, já é o resultado desse processo. E esse é outro alerta, o das mudanças climáticas. O Brasil tem uma matriz energética limpa, né? Então isso já coloca ele numa posição privilegiada. Ele tem a questão das hidrelétricas produzindo energia a partir da água. Agora, por que ele está entre os maiores poluidores, né, de gases de efeito estufa? Por causa das queimadas. Eu acho que a grande contribuição que o Brasil podia dar, não só para o próprio país e para o mundo, era acabar com essas queimadas. Isso não traz benefício nenhum. Eu acho que é realmente a grande contribuição para o planeta e para a humanidade. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançou às vésperas da Rio+20 o Panorama Ambiental Global. Na verdade, é um relatório falando diretamente para a conferência sobre novos modelos de desenvolvimento e sobre o novo ambientalismo necessário no século XXI. E o PNUMA alerta que, se forem mantidas as atuais tendências de consumo de recursos naturais, os governos precisarão imediatamente administrar níveis sem precedentes de danos e de degradação no planeta Terra. A questão da qualidade de vida, a maneira de viver, querendo ou não querendo, vai ter que mudar. O consumismo vai ter que mudar. Toda a maneira das pessoas viverem vai ter que ser uma coisa muito mais em comunidade, as pessoas se ajudando, muito mais, aliás, muito menos consumismo. Exatamente. As coisas, a maneira de viver vai ter que mudar drasticamente. Porque o planeta senão, não aguenta. O planeta já não aguenta, não sustenta essa maneira de vida. Porque nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. 7 bilhões de pessoas com um sistema de que você tem que produzir. É que nem produzir carro. Não cabe mais carro, mas você tem que produzir, tem que bater recordes em cima de recordes de vendas. É insustentável. A gente volta ao conceito original em que todos produzem para o bem de toda a coletividade, sem degradar o ambiente natural, deixando o ambiente natural para as futuras gerações. É isso aí.